Meus irmãos, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico que nós encontramos em Marcos. Marcos capítulo 15, capítulo 16. Estamos terminando Marcos capítulo 15 e 16. Parabéns aos irmãos e irmãs que conosco terminaram esses capítulos, esse livro de Marcos, né, que é um evangelho sinótico e é um evangelho riquíssimo. Capítulo 15 fala Jesus perante Pilatos. Logo ao amanhecer, os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e amarraram Jesus e levaram para Pilatos. Então nós vemos que ali Pilatos fez várias perguntas a Jesus, perguntou se ele era rei, né? E ele não respondia nada. Depois Jesus perguntou se ele era rei, ele disse que era, e que em breve Pilatos viria ele, ali vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E nós vemos que Pilatos lutou para libertar Jesus, mas nós vemos que os principais sacerdotes e os anciãos, né, acusavam Jesus de várias coisas, e ainda dizia a Pilatos que se Pilatos soltasse Jesus, ele não era amigo de César, né? Porque qualquer que se fizesse o rei, era inimigo de César. E nós vemos que a partir daí Jesus entregou Jesus para ser preso. Antes, Jesus perguntou se eles queriam que ele soltasse Jesus ou Barrabás, que eram revolucionários. Eles preferiram Barrabás, incentivados também pelos sumos sacerdotes, preferiram Jesus a Barrabás. Preferiram Barrabás a Jesus Cristo. Aí soltaram Barrabás e mataram Jesus, entregaram para ser morto. Aí nós vemos que Jesus foi levado, foi espancado, vestido de uma veste, né? E a partir daí ele batia e dizia, profetiza que a gente bateu. E nós vemos que aí Jesus levou a sua cruz, ele encontraram Simão, né? O pai de Rufo, de Alexandre, né? Que ele vinha do campo, eles obrigaram ele a levar Jesus, carregar a sua cruz. Nós vemos que Jesus foi sepultado no meio de dois malfeitores. A pessoa passava e blasfemava dele, balançando a cabeça, dizendo, tu que derriba o templo, em 6 dias levanta, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós. Meus amados irmãos, Jesus não podia descer da cruz, que ele veio destinado para morrer na cruz, porque a sua morte era a fonte da nossa libertação e da nossa salvação. Ele diz ainda, salvou a outro e não pode salvar. Esse é o Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que nós acreditemos. Mesmo que Jesus descesse da cruz, eles não iriam acreditar. Nós sabemos que quem estava falando na boca dele era Satanás, que Satanás sabia que seria derrotado com a morte de Cristo e a sua ressurreição ao terceiro dia. Então nós vemos, meus amados irmãos, que perto da hora nona, né, houve um grande terremoto, né? A Bíblia diz que eles deram vinagre a Jesus, mas que Jesus clamava, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E a partir daí Jesus deu um brado, disse, Pai, está consumado. E nós vemos que o velho do tempo rasgou, sentou de alto a baixo, e a Bíblia diz que o general que estava perto dele, o guardião, disse, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. E as mulheres estavam ali perto de Jesus. E nós vemos que a partir daí José de Arimateia, né, chegou e pediu a Pilatos para que desse o corpo de Jesus, para que ele sepultasse. Pilatos mandou verificar se Jesus já estava realmente morto, admirou-se inclusive que Jesus tivesse morrido tão rápido, quebrou as pernas dos dois, mas de Jesus não, porque a Bíblia dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então Pilatos comprou, né, as vestes, né, finas, novas, colocou Jesus também em um sepulcro novo, que ninguém tinha sido sepultado numa rocha, e a partir daí as mulheres viram onde ele foi sepultado. E quando a gente chega já no capítulo 16, a gente vê que passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e a mãe de Tiago, elas compararam e elas foram de Jesus, né? No primeiro dia da semana, e ela, logo ao nascer do sol, o medo dela era dizer, quem nos removerá a pedra do sepulcro? E ela olhando, ela viu que a pedra já estava removida, e quando entraram, viram que tinha um ser celestial, um anjo, um jovem anjo, sentado sobre a rocha e dizendo, não vos atemorizeis, eu sei que você buscar Jesus Nazareno, que já foi crucificado, não está aqui, já ressuscitou. Lembrando que o anjo não abriu a rocha para Jesus ressuscitar. Quando ele abriu, foi só para mostrar que Jesus não estava lá. Porque o anjo não abriu a rocha para Jesus ressuscitar. Quem pregar e interpretar assim está errado. Quando o anjo abriu a rocha, Jesus já tinha ressuscitado. O anjo abriu a rocha só para mostrar à mulher que ele não estava mais lá, mas já ressuscitou. E não é? Eles disseram que ela fosse para a Galiléia e ali, né? Elas viriam, não é?
E elas estavam possuídas de medo e correram para os discípulos e disseram a ele. Nós vemos que os apóstolos não acreditaram, até porque testemunho de mulher não era muito acreditável naquela época. Mas depois Jesus apareceu a mais de outros que ia ao caminho, né, caminhando para o caminho. Depois apareceu a Maria Madalena, quem ele tinha expulsado até demônio. E nós vemos que ela partindo anunciar aos que estavam lá no cenáculo chorando, eles não acreditaram. Mas aí no versículo 1 diz que Jesus manifestou-se a dois que iam pelo caminho do campo também. Eles anunciaram, mas os apóstolos não creram. Mas quando chega no capítulo 14, versículo 14, Jesus aparece aos 11, estão todos assentados, e ele lança em rosto a incredulidade deles, a dureza de coração deles, pois não ter crido naqueles que diziam que Jesus tinha ressuscitado. Mas aí ele determinou, deu uma missão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Lembrando que o batismo não salva, mas o batismo é um testemunho vivo e público daqueles que creem em Jesus, não é? É necessário que se haja batismo. Quem crê e for batizado é para crer, para ser salvo tem que crer. O batismo é uma consequência, a manifestação pública diante do povo que você aceitou Jesus. E esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e curarão, né? Louvado seja o nome de Jesus. Pegarão na serpente, e a Bíblia diz que o Senhor, depois de ter dado mandamento a ele, foi elevado às nuvens, recebido nas nuvens, e assentou-se à destra do Pai. Então Jesus assentou-se à destra do Pai. E eles partindo, então eles pregaram o Evangelho por toda a parte, cooperando o Senhor com eles, com os sinais e com a palavra e com os sinais que os seguiam. Então, meus amados irmãos, nós não precisamos correr atrás dos sinais. Os sinais seguirão os que crerem. Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem, e não os que crerem que seguirão atrás dos sinais. Tem muita gente deixando igreja, deixando congregação, indo para outras denominações, dizendo que Deus não opera aqui, que Deus está operando na outra igreja. Cuidado, irmão. A Bíblia diz que virão falsos profetas e operarão grandes sinais que, inclusive, atrairiam até os escolhidos. Não vamos atrás dos sinais. Se a gente for obediente a Deus, os sinais vão nos seguir, porque Deus confirma a palavra que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir a palavra para conosco. Amém? Que Deus nos abençoe.